deu certo com a pontualidade, deu certo porque continuamos vivos. Sim, sim. Né? E estamos aqui contribuindo com a democracia, como vocês também estão. Eu acho muito importante esse, digamos, objetivo, o foco desta entrevista. Como fazer? Você sabe fazer isso que está dizendo? Como é que você demonstra que é capaz de fazer isso? Porque boa intenção, eu nem vou discutir todos os provérbios possíveis. Agora, com certeza. como fazer? Como viabilizar? Né? Dentro da economia que nós estamos vivendo, dentro das incertezas da sociedade humana hoje, né? Com guerra, com recessão, com inflação nos países mais ricos do mundo. Né? A Europa vivendo a maior incerteza de tempos de paz que ela já viveu. Então, realmente o eleitor precisa acreditar na intenção de um candidato, por exemplo, mas fazer-se a pergunta: será que dá? Eu que nasci no dia de São Tomé, adoro essa investigação. Nasci no dia de São Tomé mesmo, hein? Não é brincadeira, não. Então eu tenho uma aqui, eu estava olhando o seu plano de governo, porque nos dias que antecederam agora as entrevistas, eu fiz um estudo bem amplo aqui dos planos de governo, fui a fundo no candidato de ontem. Eu sou meio que o São Tomé. Eu encontrei uma proposta do seu governo que bate de frente com uma legislação existente aqui em Santa Catarina. E eu já queria lhe perguntar como é que o senhor vai fazer isso, porque me parece que é algo bem importante. Lá na questão das rodovias, o senhor diz o seguinte: ampliação do uso de câmeras de monitoramento nas rodovias, revitalização de rodovias estaduais com implantação nas áreas urbanas de controladores de velocidade e ciclovias. Nós temos uma lei em Santa Catarina que não permite controladores de velocidade em rodovias estaduais. Como é que o senhor vai fazer isso? Bom, como governador eu posso propor uma modificação dessa decisão radical, porque eu não concordo com ela. Eu acho que o controle de velocidade no município existe. Claro que existe. Se você aqui na beira-mar for... Mas é uma via urbana, nós estamos falando de uma rodovia estadual. Sim, mas aliás a beira-mar norte foi construída pelo Estado. Né? Então, o controle de vias onde passam, por onde que são percorridas por veículos automotores, tem que haver controle de velocidade. E quero dizer mais. Depois de amanhã, vai haver um grande congresso em Brasília sobre uma lei minha de controle de velocidade e mais, o free flow, que vai acabar com as praças de pedágio, que vai cobrar pela quilometragem. Eu quero adotar isso em Santa Catarina, pelo menos nas rodovias estaduais, então. Eu não posso interferir no município. Mas o free flow... Antes da gente chegar no free flow, o senhor retiraria essa lei que existe? Não, eu modificaria a lei. Proibir. Você me disse que a lei proíbe... Proíbe. Tanto é que nas rodovias estaduais a gente não tem controle de velocidade. Então, eu quero dizer o seguinte, eu vou propor a mudança disso. Porque no mundo inteiro tem que haver controle de velocidade. As montadoras controlam a velocidade do carro. Elas põem uma limitação. Então... eu acho que é uma incoerência se eu discuto segurança. Por exemplo, eu falo também no meu programa de governo, nós queremos fazer campanhas para reduzir os acidentes com motocicletas. Além do aspecto humano, das machucaduras, das perdas de membros das pessoas, o para-choque da motocicleta é a perna. Além disso, temos que fazer uma campanha de civilização da convivência. Agora, se não houver controle... vou ficar só fazendo a pregação. Então, eu sou a favor de que, no caso da lei estadual, ela seja alterada. Que é duro a gente usar radares, né? Pardais. Eu não estou falando em pardal cobrador. O que vai ser discutido na quinta-feira agora. E você sabe que há uma empresa de Santa Catarina que vai provavelmente desenvolver a tecnologia do free flow. O que isso vai se Mas o controlador de velocidade que o senhor quer botar é um radar. Dá licença, é mais do que isso. São câmeras. São câmeras que são polivalentes. Não é só para velocidade, não é só para ver se o sujeito está embriagado ou não. Porque dá para ver se a direção é defensiva ou é agressiva. E isso a cada quilômetro, a cada 5 quilômetros. Não precisa... não se trata de invadir a privacidade. É isso que se tem que definir. Eu não quero saber se o sujeito está acompanhado da namorada ou, enfim,
Não quero entrar na vida particular dele. Mas, você lembra daquele caminhão que carregou o motociclista? Na 101. Uhum. Na 101 durante 30 quilômetros? Lembro. Porque ninguém viu nada. Uhum. Então, o free flow é para permitir a redução da selvageria no trânsito. O urbano, contra os ciclistas, contra o pedestre, contra o motociclista. Enfim, reduzir o conflito e ampliar a harmonia. Como? Com regras, em primeiro lugar, as regras. Código de trânsito, regras de convivência, hoje com o ciclista, com o motociclista, com o pedestre e, finalmente, algum monitoramento. Então, que mas já existe. Essa câmera do Free Flow, ela também aplicaria multa em caso de excesso de velocidade? Claro, e vai cobrar também. Se a estrada é pedagiada, ela vai cobrar pelo uso. Sabe o que isso vai significar na Via Dutra, que vai ser a primeira que vai ser usada? A tarifa vai cair 70%. Então, porque as pessoas que usam nos entre praças de pedágio não pagam nada, vão pagar alguma coisa. Onde todos pagam menos. Salvo nas entradas do Rio e de São Paulo. Estou falando desse exemplo que vai ser a primeira que vai usar. Eu sou autor da lei, estou querendo ver como é que nasce a criança. A criança vai nascer... que é uma tecnologia meio disruptiva isso, né? É uma câmera que serve para cuidar da velocidade, verificar infrações de trânsito. Como é que é a condução do veículo. Você está... Sabe, fazendo... Se tá um zigue-zague por conta de embriaguez... zigue-zague, esse cara tá com sintoma de embriaguez. Você vai dizer que é o grande irmão? Amigo, nós temos que monitorar aquilo que é do interesse público. Quando eu coloquei a primeira câmera em Joinville, câmera de rua, setores da OAB diziam que eu estava invadindo a privacidade. Hoje alguém discute mais colocar a câmera na Praça 15? Pois eu sofri isso. Não estou falando mal dos advogados que acharam isso. Na Inglaterra, que tem tamanho menor do que o do Paraná, você lembra quando morreu aquele brasileiro Charles? Sim. Eu li um livro sobre ele. Sabe por quantas câmeras ele tinha passado? 7. Ele passou por várias câmeras, mas houve um erro ali na investigação. Um erro da polícia. Um erro da polícia. Pensou que era uma pessoa, era outra. Achou que era terrorista, não. Mas ele passou por 7 câmeras. Na Inglaterra, onde o Estado de Direito é muito respeitado. Naquela época, a Inglaterra tinha 9 milhões de câmeras. Com uma população muito menor do que a do Brasil e num território pouco maior do que o do Paraná. Quanto tempo para entrar em vigor a primeira câmera na Via Dutra lá desse novo formato? Eu vou saber na quinta-feira. Eu vou participar deste... E quero dizer mais. Eu fico satisfeito porque há empresas catarinenses que podem ser as desenvolvedoras desse hardware e desse software. Ou seja, tanto a câmera quanto a programação daquilo que poderá ou não ser perscrutado ou escrutinado pela câmera. O que ela pode ver? Placa do carro, velocidade, situação do pneu, direção ofensiva ou agressiva. Isso vai ser discutido na próxima quinta-feira. Por que está sendo discutido? Porque a nova concessionária da Dutra assumiu o compromisso de adotar o Free Flow, repito, uma lei da minha autoria, relatada pelo senador Jaime Campos, e que é um progresso em relação à situação atual, da injustiça que é uma praça de pedágio, além de ser um atravancamento. Agora, senador Espiridião Amin, o senhor sabe que foi aprovada uma nova lei, inclusive o senhor foi um dos que festejou, né, por ser apoiador do presidente Jair Bolsonaro, a redução do preço dos combustíveis. Teve um tabelamento agora de ICMS que fixou em 17% os combustíveis, telecomunicações, energia elétrica, etc. e tal. Isso vai provocar lá um impacto financeiro no estado de Santa Catarina, né? A gente gostou que diminuiu? Sim, mas para o caixa do governo vai reduzir um pouco a arrecadação. Como é que o senhor, se eleito governador, vai se preparar para enfrentar isso? Vou conviver com isso. Porque o senhor vai ser exigido do senhor, enquanto governador, que os padrões dos serviços públicos não sejam alterados. Primeiro, nós estamos prevendo uma compensação. Se a perda do Estado ultrapassar 5%. Mas, convenhamos, nós corrigimos a palavra seria muito ruim eu dizer aqui,
mas uma malandragem. O Rio de Janeiro cobrava 34% de ICMS. Ah, mas é direito do Estado? Peraí. É direito meter a mão na vida, no que é essencial. 34% de ICMS. Neste ponto, Santa Catarina sempre foi mais comportado, mais moderado. Essa compensação que o senhor espera receber é do governo federal? Sim. Agora... Mas e se o Bolsonaro não for reeleito, for o Lula? Não é lei. Não é do Bolsonaro, é de lei. Mas o senhor também trabalharia com o presidente Lula se eleito? Não vou renunciar. Se o meu candidato não ganhar e eu ganhar, o que eu vou fazer? Vou conviver, afinal são eleições. O meu candidato é Jair Bolsonaro. Eu o conheço há 31 anos. Eu não quero que o Bolsonaro... Dizer aqui, jamais direi, que o Bolsonaro só me apoia a mim. Não. Eu quero que ele faça mais votos do que eu. Tanto em Santa Catarina quanto no Brasil. Agora, eu tenho uma opção. Não estou escondendo. Vou votar de novo no Bolsonaro. Conheço há 31 anos. Ah, mas ele tem esse defeito, aquele... Olha, nós vamos ter uma eleição absolutamente bipolarizada. Eu fico com o Bolsonaro. Essa é a minha escolha, muito clara. Agora, se você, que é do partido A, B, C ou D, vai votar no Bolsonaro, parabéns. E se você não vai votar no Bolsonaro, eu respeito. Assim como respeitarei o resultado. Eu tenho uma vida, isso eu aprendi. O que eu sei fazer também é respeitar o resultado de eleição. Mesmo achando que é uma injustiça. Bom, mas tem que respeitar. Mas o senhor conviverei com quem for eleito. O senhor se compromete a não aumentar impostos caso o Estado seja impactado por queda de recursos? Continuarei não aumentando imposto. Nunca aumentei. Nem na enchente. Nem com a enchente de 83. De 83. Que me tirou até os cabelos. Mas o senhor não tinha já cabelos naquela época. Pois é, não. Mas gostaria de dizer que ela enterrou como é aquela estaca de madeira? Enterrou a estaca definitiva. Perdi a chance de voltar a ter. Eu estou querendo dizer que foi um sofrimento terrível. Sim, né? sim. Fiquei ameaçado de não pagar salário. Paguei salário em dia. Santa Catarina pagou o salário em dia. Então, eu acho que Santa Catarina vai perder menos do que os grados. E eu dei o exemplo do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro conseguiu, no governo Bolsonaro e com a pandemia, regularizar a situação do salário. Nenhum município brasileiro, nenhum estado brasileiro, nem os useiros e vezeiros em atrasou o salário. Você sabe quanto é que tinham? Os dados que eu tenho não são atualíssimos, são de junho de 2022. Sabe quanto é que os estados, os municípios, tinham em caixa em junho deste ano? 180 bilhões de reais. É bastante. Muito. Então não é justo que nesse momento, não, eu fixei que o botijão de gás tem que pagar tanto, agora quanto mais aumentar o petróleo, melhor para mim. Que história é essa? Viramos sócios, quer dizer, os estados, os governadores e os prefeitos viraram sócios da guerra. Porque subiu o preço do petróleo lá fora para 120, vai aumentar o preço do gás, vai aumentar o meu imposto. Que é isso? Então nós, civilizamos a questão. Reduziu-se. Hoje ninguém mais fala, até tem posto de gasolina que botou, né? O preço baixou para R$ 4,99, culpa do Bolsonaro. Quem não Mauro Ramos aqui? Exatamente. Eu acho que foi culpa dele, mas culpa entre aspas, né? Nossa também, porque nós votamos a favor. E os que votaram contra estão desviando na esquina para não dar explicação. Então, gás de cozinha, diesel, que ainda tem folga para baixar mais, gasolina, ninguém saiu de pauta. Agora, o senhor tem uma proposta bem interessante. E acho que essa perda vai aumentar a receita dos estados, sabe por quê? Porque a roda vai girar. A economia, enquanto nos Estados Unidos tivemos dois trimestres de recessão e inflação igual à nossa, no Brasil nós crescemos. Ia crescer 0,3%, aumentar para 0,8%, 1,7%. Vamos crescer mais de 2%, quase 2,5%, talvez passe de 2,5%. Ou seja, o desemprego em Santa Catarina, graças a Deus, menos de 3,9%. No Brasil, pouco mais de 9%. É muito ainda,
Mas a nossa flecha está melhorando. Então, não está errada a nossa política macroeconômica. E os mais frágeis estão recebendo os mesmos benefícios que todos os países do mundo estão dando. Espanha, Estados Unidos, ou seja, o voucher para o motorista de caminhão, caminhoneiro. É uma proposta do governo. Para o taxista e o aumento do Auxílio Brasil. Entre as suas propostas, né, como a gente falou, eu comentei aqui anteriormente, houve um tabelamento agora do ICMS para alguns setores, 17%, como é o caso dos combustíveis, energia elétrica, etc. e tal. Nosso já era padrão, como padrão, 17%. Da energia elétrica, sim. A energia elétrica, eu senti que agora também teve uma redução de bandeira tarifária, enfim, né, deu uma queda, pelo menos na minha casa deu uma queda, digo isso por experiência própria. Mas o senhor tem um projeto que quer incentivar o uso de energias limpas aqui em Santa Catarina. E tem especificamente um ponto aqui do seu plano de governo que me parece algo bem interessante para a gente explorar aqui, né? Que é gerar energia através das marés. Eu já vi muitos estados tentarem propor isso nunca saiu do papel, inclusive estados do Nordeste, onde há um movimento de marés interessante que seria legal para poder gerar energia elétrica. Nunca aconteceu. Como é que isso aconteceria aqui em Santa Catarina? Como é que o senhor transformaria isso em realidade? Com que recursos e da onde? Bom, do que se trata? Primeiro, nós conseguimos aprovar um projeto de lei de minha autoria, concedendo às cidades que pagavam uma tarifa exorbitante de energia elétrica, como, por exemplo, Uruçanga, Içara, Siderópolis, uma equiparação ao custo da energia da vizinha, da cidade vizinha. Isso é Lei Federal 14.299, de 6 de janeiro. Foi sancionada pelo presidente Bolsonaro exatamente no dia do aniversário de Criciúma. E ali está o plano de transição justa para a atividade do carvão em Santa Catarina. Ou seja, protegendo o emprego, 26 mil empregos, 26 mil empregos. E, inclusive, os mineiros de subsolo, que são personagens quase que únicos de Santa Catarina e com cuja história eu tenho grande intimidade ao longo da minha vida. Então, nós estamos cuidando para que haja uma transição não desastrosa para o carvão. E o projeto de lei a que eu me refiro é o 576, que foi aprovado já no Senado, vai ser relatado na Câmara, que trata da geração offshore, ou seja, no mar. Vento, sol, maré e onda. E se tiver corrente marítima ascendente, como tem no ar, né? Eu tive brevet de planador, o piloto de planador vai onde é que está o urubu, que está voando sem bater asa, ali tem uma corrente térmica. É ali que ele vai procurar subir sem fazer força. Então o senhor foi piloto até de avião? Não, planador, que é muito mais talentoso, né? Não tem como acelerar. O urubu é a referência. Então, se tiver uma corrente marítima ascendente que possa gerar energia, ou seja, é para estas que eu falei e outras que venham, nós vamos ter uma festa em Santa Catarina. Por quê? Porque, ao contrário do Paraná, que é um grande, digamos assim, é como se fosse o saco do Papai Noel, com uma pequena boca, que é a faixa litorânea. Santa Catarina, se você quiser comparar, é um cone ou uma chuleta. Temos 100 quilômetros com a Argentina e 550 com o mar. Então, isso que nós já fizemos com mexilhões, com ostras, né, tendo fazendas de cultivo, de ostricultura, por exemplo, que Santa Catarina é a dona do mercado, vamos poder ter para energia renovável. Então, o Estado vai poder coordenar um plano de licenciamento disso e vai receber 25% da renda disto. Então não vai precisar, nós não vamos investir. Quem vai investir é quem investe em PCH, pequenas centrais hidrelétricas. É iniciativa privada. Sim, e vai ganhar dinheiro, só que o Estado vai ganhar também. E o prejuízo ambiental, posso dizer que é nulo.
depende da transmissão da energia, mas é muito menor do que uma energia fóssil, né? Seja petróleo, seja carvão, qualquer coisa que você retire da terra uma vez só. Então eu acho que isso é uma oportunidade para nós tratarmos desse patrimônio, o mar, com inteligência, tanto para pescar quanto para pesquisas hidrográficas e oceanográficas de água profunda e de geração de energia. Basta isso para dizer, o primeiro edital que nós temos que fazer não é criar um órgão, é para termos um Instituto do Mar, comandado por universidades, pelos melhores especialistas em oceanografia do mundo. Aliás, a regulamentação da profissão de oceanógrafo é uma lei de minha proposta. Primeiro foi proposta pelo Antônio Carlos Conde Reis, depois eu propus e a deputada Ângela Min aprovou na Câmara. Eu apresentei no Senado ainda, no primeiro mandato. Então, a nossa identidade com o mar, ela é grande, permite, que não consiste apenas na bandeira de Santa Catarina. Nós somos o único estado do Brasil que tem nome de mulher e tem uma âncora na bandeira, porque nós somos íntimos do mar e temos que estudá-lo mais e aproveitá-lo com sustentabilidade, com mais intensidade. Nós estamos aqui conversando com o senador Esperidião Amin, do Progressistas, candidato ao governo de Santa Catarina. Deixa eu ver aqui quem é que mandou mensagem aqui pra gente. O ouvinte diz assim, o Amin disse que não torce pro Flamengo, mas usa o urubu pra voar. Se é corintiano, tem que usar o gavião. Olha, e o pior é que eu sou corintiano também em São Paulo. Eu costumo até dizer, mano, tu sabe por que transmite jogo do nosso Corinthians? Eu sei até um pouquinho do dialeto, mas uma coisa não tem conflito com a outra, porque mais do que um ou outro, eu sou Avaí. Senador Esperidião Amin, o que o senhor brigou com o Jorginho Mello hoje de manhã lá no debate no sul do estado? Eu vi o Jorginho Mello, ele bateu com o braço, o que aconteceu ali? Não houve. Não houve batida nenhuma. Estava todo mundo preocupado com outros que podiam bater ali. Tem candidatos mais altos, né? O risco, vamos dizer, a temperatura mais alta não foi nem com o senador Jorginho Mello, nem com o Esperidião Amin, foi outra. Acabou repercutindo vocês dois ali. É porque, sabe que las cosas tienen la color de los cristales por onde se las miran. As coisas têm a cor da sua lente, da lente que os seus olhos usam. Então foi isso que você quis ver. Não houve nenhum atrito e conversa ou discussão, faz parte do parlamentar, né? Mas era tema relacionado aqui ali nessa conversa? O tema ali foi Estado de Direito. Né? E como não era um tema do sul do estado, eu até ia reclamar, mas não reclamei porque hoje eu participei de 3 sessões no Senado. Na sessão da manhã, sob grande tensão, aos pés da minha querida Serra do Rio do Rastro, aos pés, consegui linha e falei na sessão da Comissão de Assuntos Econômicos para aprovar um projeto de empréstimo para Blumenau, que vai fazer aniversário agora no dia 2 de setembro. Um empréstimo do Fomplata. Depois participei da sessão para tratar de um outro assunto. E finalmente, logo em seguida, agora no começo da tarde, antes de chegar aqui, consegui participar de uma sessão da Comissão de Fiscalização que ouviu uma série de juristas sobre o inquérito 4781. O que é isso? É o inquérito da fake news. Do Supremo Tribunal Federal. Consentido pelo Supremo, consentido pela Procuradoria-Geral da República, e é um inquérito absolutamente ofensivo ao Estado de Direito. Ele foi aberto. Vê uma água para nós lá para o senador, Renan, por favor. Não precisa nem estar gelada. Ele foi aberto em março de 2019, com base num artigo do regimento do Senado, presta bem atenção, para tratar de ameaças feitas, aliás, do regimento interno do STF, para
investigar ofensas ou ameaças a ministros do Supremo. Pronto, chegou ou a servidores. Molha o bico aí para molhar a garganta. Salve. Estamos aqui com... Depois de ter passado pela barragem do Rio São Bento e ter ganho um copo d'água, esse é o segundo mais precioso. 4h26. Estamos aqui com o senador Spiridione. Este inquérito, eu já falei sobre ele, condenando várias vezes. E hoje fiz força e consegui participar ainda da sessão liderada pelo senador Eduardo Girão, em que todos manifestam isso. O fato concreto, né, e nisso cada um tem a sua opinião, é que quando houve um incidente que o presidente da República, no dia 7 de setembro do ano passado, quando ele pediu o impeachment, foi a primeira vez que um presidente da República assinou um pedido de impeachment de um ministro do STF. Foi sobre esse assunto. Foi dito pelo presidente do STF que mexeu com um, mexeu com todos. Você lembra disso? Sim, sim. E o que eu disse da tribuna? Isso não pode ser dito por alguém que representa o judiciário. Esta frase é uma frase típica da máfia. Da omertá, da solidariedade absoluta, que é isso. Quer dizer, pode condenar um senador, e pode. Pode condenar um deputado, e pode. E não pode investigar uma autoridade judicial. Com um detalhe, pela Constituição, um juiz pode ser, dependendo da sua, se ele é de primeira instância, de segundo, ou juiz de corte superior, ele pode ser investigado pelo Conselho Nacional do Judiciário, do CNJ. Esse foi o motivo da discussão com o Jorginho? Peraí. Não, estou dando a origem do caso. E quem pode investigar o ministro Supremo é o Senado Federal, privativamente. Nós nunca conseguimos fazer com que o inquérito desse caminhasse. E há as pessoas que falam sobre o assunto, e eu me incluo entre estas. Parei por aí. Agora, o senhor tem feito constantes críticas ao Supremo Tribunal Federal, né, por ser um apoiador do presidente. Não é ao Supremo, eu quero preservar o Supremo. Mas as ações? Quem está desgastando, não são todas as ações. O ministro Alexandre de Moraes. Mas nem todas as ações que ele pratica eu condeno. Não, eu não condeno pessoas. Mas o senhor tem feito críticas às ações que o senhor considera desproporcionais. Eu sigo. Tivemos neste domingo a festa de Santo Agostinho, aqui no Pantanal. Santo Agostinho nos ensina: bata e condene o pecado, não o pecador. Então, o pecado é manter um inquérito inquisitorial. Isso é coisa da Inquisição. Desde maio de 2019, e alguém tem a porta aberta e diz: chama aquele, chama esse. Sob qualquer alegação, manda investigar, manda tomar o telefone, investiga a intimidade da pessoa, sem inquérito formado, e ele que julga. E depois ninguém pode reclamar para ninguém, só se for para Deus. O seu senador, o Kennedy, então, na sua chapa, ele é um crítico contumaz do STF. Eu acho. Não chamaram o senhor ainda para depor na Polícia Federal, porque, em virtude das suas críticas? Nem mesmo quando eu declarei e confirmo que o voto não é auditável. E comprovo. Urna 458 de Sara, que por ter sido foi dado perdimento de 287 votos que tinham entrado na urna eletrônica, isso foi em 2014, um deputado foi reclamando porque talvez não tenha sido eleito porque aquela urna não foi apurada. Ou seja, o voto não é auditável. Seria auditável como? Se tivesse absolutamente separado do corpo digital um voto registrado, não em rolo contínuo, ou seja, para não ficar... Foi o 13º eleitor. E a Índia usa isso. A Índia usa esse sistema. A Índia é campeã de software e hardware. Ela usa aleatoriamente. Por exemplo, tem 170 milhões de eleitores, você imagina quantas urnas tem. Tem no mínimo 4 vezes o número de urnas que nós temos. Nós temos 700 mil,
deve estar por aí, 600 mil urnas, mais ou menos isso. Até podias conferir aí. Então, são 600 ou 700, eles devem ter 2,5 milhões de urnas. Uhum. Então, eles não vão botar esse equipamento. São os partidos convencionais, vamos usar em 1% das urnas, aleatoriamente. E confere-se se o voto impresso corresponde ao voto apurado, por amostragem. Então o senhor acha que se fizesse em uma urna, esse tipo de situação poderia resolver? Se fizesse numa determinada amostragem, pode ser 1%, 0,5%, aleatório, com o consentimento dos partidos, nós poderíamos dizer que ele é auditável por amostragem. Então isso é uma coisa que pode se tornar realidade. É que a ideia que se passa quando fala assim voto auditável é que tenha que se fazer em todas as urnas, em todas as sessões. Pode ser, por que não? Mas é que o problema estaria no investimento que teria que ser feito para que isso acontecesse. Se fizesse nessa pequena amostragem... Isso não se preocupe com isso. Nós temos urnas de primeira geração, temos urnas de segunda geração, e teremos urnas de terceira. Mas nessa pequena amostragem que o senhor defende, vamos pegar o universo de 100% das sessões eleitorais do Brasil todo e vamos fazer em 0,5% de todas as urnas no Brasil essa amostragem para bater o voto impresso. Qual é o obstáculo aí? Para você concordar em fazer isso, você tem que admitir que o voto não é auditável. Então essa é uma discussão. Se você admitisse que o voto não é auditável, que é o que eu afirmo, com base num fato concreto, a justiça deu perdimento de 287 votos. Mas o senhor que está lá no Congresso, por que o Congresso não está atento? Pois é, mas o Congresso ele rejeitou a proposta do voto impresso. Negativo. Ele rejeitou a proposta do voto impresso. Não, rejeitou a última. Sim, a última que passou, é que eu estou falando. Em 2015, uma emenda do deputado Jair Bolsonaro. E quem encaminhou a votação fui eu. E foi aprovado por 422 votos. Derrubando um veto, inclusive da então presidente Dilma. Agora, foi num outro contexto político e houve uma disputa política. Mas o senhor acha que não faltou articulação do governo para que a coisa passasse? Eu não sei porque eu não participei da articulação. Mas o Congresso mudou. Em 2015, nós tivemos 422 votos a favor da derrubada do veto da presidente Dilma, instituindo a impressão do voto em cada urna. Ou seja, decisão política pode ser hoje a favor, amanhã contra. Por que foi aprovado em 2015? Porque havia casos como este, que eu te mencionei, em que o voto não foi auditado. Vamos voltar aqui para o plano... Isso não quer dizer que eu não confio no sistema eletrônico. Claro que confio. Até porque o senhor foi eleito fui analista pelo sistema eletrônico. Tenho doutorado em engenharia e gestão do conhecimento, quer dizer, eu não sou um leigo. Agora, a auditabilidade é outra coisa. Quando você faz a memória de cálculo para saber qual é a dimensão da viga dessa sala, você tem que deixar lá a memória do cálculo que é que pode ser auditada por qualquer um e conferido por que você decretou que a espessura do ferro, do vergalhão, é essa. E qual é o tipo de ferro que vai segurar essa viga? Senador, eu vou lhe propor aqui que eu preciso ainda lhe perguntar alguns pontos do seu plano de governo. Acho que se alguém tiver alguma dúvida pode mandar perguntas sobre esse sistema. Esse tema era complexo, por isso que eu me estendi. É um tema muito complexo. Mas eu quero voltar aqui ao plano de governo, porque a gente precisa falar ainda de investimentos, né, na contenção de desastres aqui em Santa Catarina. Eu tenho tratado isso aqui com os candidatos, né? Existem dois tipos de desastre. O desastre das cheias, que é o que a gente enfrenta, o senhor enquanto governador lá atrás, na década de 80, na enchente de 83, passou por isso. Depois, quando o senhor foi governador novamente, o senhor também deve ter pegado algum período de chuva ali muito intensa no estado de Santa Catarina. Então, existem dois tipos de tragédias ambientais. A tragédia da seca no oeste e a tragédia das chuvas aqui no litoral de Santa Catarina. Que investimentos que o senhor propõe para evitar as tragédias ambientais, acima de tudo, ampliar a defesa civil, a defesa das pessoas aqui no estado e, acima de tudo, estimular, né, que se evite secas, especialmente no oeste catarinense? Evandro, existe uma lei geral que o doutor Aderbal Ramos da Silva sempre lembrava. A lei é a seguinte: a dor ensina a gemer. Nós aprendemos muito com as
enchentes, especialmente no Vale do Itajaí. E desenvolvemos, da década de 80 até hoje, vários governos, vários mecanismos dentro de um plano diretor, ou seja, um plano geral de defesa, prevenção e contenção de cheias no Vale do Itajaí. Reduzimos muito o impacto, mas tem que continuar investindo. Por exemplo, na elevação das barragens para conter mais água, construção de mais barragens, que está em discussão, tem que discutir com a comunidade, dragagem, canais extravasores, redução de construção em áreas de risco. Estamos aprendendo. Então, o Vale do Itajaí é a área mais estudada em Santa Catarina. Temos que levar esse exemplo, por exemplo, este bom exemplo, por exemplo, para o Vale do Rio Tubarão, que ainda em maio tomou mais uma agora pancada. Recentemente. Vale do Araranguá. E assim sucessivamente dentro dessa ideia. Nós temos que colocar, por exemplo, no caso de Tubarão, a Fundação Unisul para atualizar os estudos que já tinha feito e definir, olha, a prioridade número 1 é essa. Não é para fazer num governo, é para ter um rumo e executar com apoio do governo federal, porque isso também faz parte das atribuições constitucionais do governo federal. Falei sobre cheias, posso falar mais depois. Seca. Estiagem, nós não temos seca. Nós temos estiagem. E cada vez com mais frequência. Qual é a diferença? Se você somar no final do ano quanto é que choveu no oeste, 1.400, 1.500 milímetros. A chuva foi boa. O problema é que há períodos de estiagem. E nós não estamos preparados para enfrentar isso. Brasília está. Por quê? Porque ela tem o Lago Paranoá. Não falta água então, nunca. Brasília só vai ter chuva depois do dia 7 de setembro. Todo mundo sabe disso. Se chover antes do 7 de setembro é um escândalo. Você pode marcar o casamento em céu aberto em junho, julho. Então a estiagem exigiu o quê? Um lago de Paranoá para guardar água. Bom, eles fizeram isso numa área que não tinha gente. Nós temos que fazer isso em áreas habitadas. Então nós estamos aprovando um projeto de lei do meu amigo Luiz Carlos Reis, projeto de lei 1282, que versa sobre o quê? Reservação de água, inclusive em áreas de preservação permanente. Ou seja, barramento, poço, açude, para multiplicar a reservação de água, porque não falta água no ano. Falta água em 3, 4, 5, 6 meses. E isso arruína a produção agrícola. Imagina uma bacia leiteira sem água. O boi bebe muita água, a vaca também. A sua proposta, então se eleito governador, é fazer açudes... Poços, açudes e barramentos de água em áreas de preservação permanente. Como já vimos fazendo. O programa de poços e açudes me antecedeu no governo. Isso é coisa do tempo do governador Celso Ramos, do Ivo Silveira. Nós desenvolvemos na década de 80. E agora mesmo o atual governo aqui investiu nisso. Nós temos que sistematizar. Até porque os açudes permitem a produção de peixe. Então essas coisas associadas, poços, açudes, barramentos, barragens de contenção, daqui a pouco você associa isso com PCH e geração de energia. Então, Santa Catarina, graças a Deus, não tem problema de falta de água. É um pecado nós nos compararmos ao Nordeste, em que você fica 1, 2, 3, 4, 5 anos sem água. É realmente uma dificuldade. É outro drama. É um drama totalmente diferenciado. E esse não é sozinho para nós. Mato Grosso do Sul, que tem os problemas do fogo, das queimas. Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande mereceram uma emenda regionalizada para nós. Contamos com a ex-ministra Tereza Cristina para isso, que ela é deputada e candidata agora no Mato Grosso do Sul, foi uma grande ministra. Conseguimos nos harmonizar nisso aí. Não é só Santa Catarina que vive disso. Senador, vive esse problema. Senador. Então nós vamos ter muita facilidade, porque dá dinheiro para o Estado, a receita, para termos a nossa agricultura com fluidez no ano inteiro. Uma fonte de receita extraordinária para o nosso povo
e para Santa Catarina como economia. Faltam 5 minutos ainda, eu ainda preciso perguntar para o senhor aqui em relação a um plano que eu já vi muito governador prometer aqui em Santa Catarina, e não só governador, prefeitos de toda a ordem que dizem o seguinte: olha, se eleito eu vou aplicar a meritocracia no serviço público, vamos exigir resultado dos servidores públicos, etc. E os políticos entram nos cargos e continua tudo igual. E o senhor vem com essa proposta: meritocracia em todas as esferas do serviço público, do poder executivo estadual. Qual é a chance disso se tornar realidade? Me parece bem difícil que isso vire realidade, por isso eu lhe pergunto da chance e quanto que o senhor pretende reduzir da máquina pública se eleito. Porque agora, recentemente, no fim do ano, foi passado um projeto aí que criou mais cargos, pelo menos 98 cargos no final do ano passado, pela Assembleia Legislativa. Comentar o que foi aprovado no final do ano passado. Até porque o integrante do seu partido era líder do governo Moisés Naleschi. Ele estava servindo ao governo, né? Uhum. E assim como tinha o secretário de Agricultura, que fez um belo programa de reservação de água. Uhum. As contribuições do meu partido sempre são boas. Uhum. Agora, eu não quero criticar medida tomada em relação ao funcionalismo público que a Assembleia tomou. Agora, o que eu vou propor está escrito em tudo que eu estudei desde que saí do governo. Quando governador, eu ainda tive aprovado uma lei que infelizmente sofreu descontinuidade, que era a de gestão pública por indicadores de natureza econômica, indicadores econômicos e indicadores socioeconômicos, sociais, de desenvolvimento social. O que eu pretendo fazer é ampliar o que eu estudei, gestão pública por indicadores de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social e de sustentabilidade. Uhum. Ou seja, premiar o resultado. Para ter um resultado confiável, você tem que ter um indicador. E acho que a Assembleia deu um bom exemplo ao acrescentar às formas de distribuição do ICMS o sucesso da educação do município. Uhum. Isso foi aprovado agora. Uhum. E nós temos que desenvolver aí. Se o município vai receber mais dinheiro pelo resultado das suas escolas, que significa o sucesso do seu aluno, vamos levar isso para o ensino médio. Quando é que o ensino médio é útil? Quando o aluno do ensino médio, recebendo ali, como propõe a nova lei do ensino médio que nós aprovamos no Congresso, e começou a vigorar este ano, no ensino médio tem uma variante dentro do ensino médio, que é a profissionalização. Uhum. Como é que eu sei se esse ensino médio está indo bem? Se o aluno teve colocação, se ele teve apetite para empreender. Vamos lá, rapidinho. Quanto que o senhor pretende reduzir da máquina pública por causa do tempo? Olha, eu sempre reduzi a máquina pública. Sempre reduzi. Não tenho um objetivo deste ou daquele. Mas acho que nós podemos, com a aplicação da meritocracia, melhorar o resultado financeiro do servidor, que ajuda a ter o êxito, e não é demitir, é corrigir. Corrigir aquele que não está no caminho certo. Isso que é meritocracia. 30 segundos para o senhor me responder esse tema. O senhor privatizaria a Casan ou deixaria como está? Não, eu não privatizaria a Casan. Eu ajudei a mantê-la pública. Agora, ela hoje tem que ter um papel de indutora do marco legal do saneamento. Hoje, a Casan tem que ser a regente de uma orquestra. Se Balneário Camboriú tem serviço municipal, e lá o esgoto foi executado no meu governo, nós temos que ajudar como governo, como Ministério Público, com o Instituto de Meio Ambiente, o IMA, e como Casan, a que Balneário Camboriú e Camboriú construam uma solução em conjunto. Não tem cabimento que nós tenhamos um tratamento razoável de esgoto em Balneário Camboriú e Camboriú, no mesmo rio, na mesma bacia hidrográfica, esteja, lamentavelmente, ainda engatinhando. Nós temos que ajudar, até porque eu estou falando de um caso que vai ter grande reflexo no Brasil. Mais um tema. O senhor tem 30 segundos para responder. O Matheus da Celesc diz que falta funcionário na Celesc, um caos, demora para atendimento, sala sem ar-condicionado, que o senhor faria pela Celesc em 30 segundos. Bom, eu fiz. Dei à Celesc o nível de governança 2 na Bolsa de Valores de São Paulo, exigindo profissionalização.
Neste momento, a Celesc precisa de humanização, ou seja, ascender na escala e na escada do respeito ao cidadão. Os resultados da Celesc têm sido muito bons, mas a sociedade reclama muito. Falta, portanto, ouvidos, olhos e sentir o que a população pensa. Acabou o tempo, o candidato Esperidião Amin... Mas não acabou a campanha. Mas não acabou a campanha. Mas como a gente tem feito, a gente faz 45 minutos de perguntas e bate-papo e 1 minuto final para sua mensagem e para o pedido de voto. Olha, eu sou parte de um time. Peço voto para o Jair Bolsonaro. Não quero ser dono da candidatura dele. Você que está afiliado em outro partido ou não tem afiliado, vote no Bolsonaro. Ele é a melhor opção para nós. Eu não quero botar ele na minha gaiola. Nem uso gaiola. Não tenho gaiola de passarinho na minha casa. Há muitos anos, ainda com meu pai, nós nunca mais tivemos galinha. Respeito muito quem tem curió, mas não tenho curió na minha casa. Nem o curió. Tenho até o dedo preparado para carregar o curió aqui, o dedinho esquerdo. Então, peço voto para o Bolsonaro, porque é o melhor para o país. Respeito quem pensa diferente. Tem um candidato a senador que, como você salientou, tem uma posição muito firme, coerente e há muito tempo a respeito de como combater os abusos que prejudicam o judiciário brasileiro. E tem um grande time de deputados federais, deputados estaduais, candidatas e candidatos, e quero colocar na administração pública jovem e mulher, junto com a mulher e o homem experientes, para renovar a administração pública, propiciando com isso renovar a política no nosso Estado e inovar também. Então, com a experiência que o eleitor catarinense e Deus me deram, eu peço o seu voto para poder, junto com Dalírio Beber, dar 4 anos de governo no melhor rumo, na melhor direção e no melhor sentido para o desenvolvimento do nosso Estado. Candidato Esperidião Amin, muito obrigado por ter vindo aqui ao Jogo do Poder. Eu que agradeço pela oportunidade e o jogo não terminou. Ainda não terminou. Tem mais? Se Deus quiser. Tem muitos dias e até semana que vem no debate. Um forte abraço, muito obrigado. 4h48, intervalo aqui no Jogo do Poder. Daqui a pouco voltamos com a sequência do programa e já temos outras informações. Fique por aí.